Seu João Paulo, boa tarde, querido. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Agora muito melhor que meu filho na minha casa. Passou a noite bem, dormiu na sua própria cama. A família está bastante contente, bastante contente. Que legal. Eu estava anunciando aqui que essa entrevista era esperada por muita gente. Nós temos uma grande audiência nesse momento para ouvir aqui um cumprimento de palavra que o senhor, na verdade, deixou para a nossa audiência de que quando o Marcelo estivesse, e na sua fé, na sua determinação, o senhor acreditava nisso, quando o Marcelo estivesse ao seu lado e ao lado da sua família, novamente, que o senhor conversaria conosco aqui na nossa rádio. Já quero te agradecer de antemão por cumprir com a sua palavra aqui para a rádio e para toda a audiência, tá bom, senhor João Paulo? Ok, nós que agradecemos, a vocês aí pela preocupação, a todos que oraram por nossa causa, a todos que clamou a Deus, por essa situação. Eu vi aí que muitas pessoas se sentiram tocadas por Deus, viu aí que realmente foi injusto o que fizeram com meu filho, e eu que agradeço vocês pela preocupação. Imagina, inclusive muita gente endossando a família do senhor, a sua família consequentemente, como uma família de bem, uma família que crê em Deus e que tem, sem dúvida, princípios. Isso a gente pôde notar ao longo desse período, desde que o senhor concedeu a entrevista para nós, viu, senhor João Paulo? Deixo esse registro para você. Fico muito, muito feliz com isso, muito feliz mesmo com isso. Eu tenho visto a preocupação de muitas pessoas, muita gente ligando, nos procurando, solidariedade, trazendo assim, alimentos a nós, muitos ajudando financeiramente. Eu vi que realmente as pessoas se sentiram tocadas, e eu acredito que a rádio teve um grande alcance de reportar aí quem é a família e tudo mais. Sim, confesso é verdade. que não somos perfeitos, Claro. mas na medida do que tentamos fazer, eu tenho visto que vocês reconheceram esse esforço nosso. Que maravilha. O senhor está bem? Como é que está o senhor nesse momento, depois de tudo que aconteceu, do que foi dito, da sua situação? Como é que o senhor está? Eu estou dividido. Muito feliz, porque ele está em casa, porém ainda muito abalado, Muito abalado com o que ele passou, muito abalado com o que ele viveu lá naquele lugar. Acredito que muitos de vocês viram aí as entrevistas dele. E a gente, assim, como pai, fica triste por saber que o nosso filho passou por uma situação dessa, que o nosso filho que a gente viu que nunca, assim, cometeu erros, assim, a gente nunca tinha em mente que ele poderia passar por dentro de um presídio, sabe? E ficar ali privado da sua liberdade. Confesso que por esse lado a gente está, assim, bastante chateado. Mas por outro lado a gente está vendo Deus em tudo. A gente está vendo Deus em tudo. Logo depois que a gente conversou aqui, houve aquela situação de uma reportagem do chefe do AIS falando, e inclusive envolvendo o nome do senhor. A justiça, os seus advogados estão trabalhando nesse caso, está tudo sob controle, senhor João Paulo? Sim, está tudo sob controle. De fato, que eles jogaram para cima de mim umas multas de 2014. E são multas de stop, são multas simples, nada criminal. Ouvi falar a princípio que eu estava sendo procurado por conta de multa de velocidade. Disso eu me defendi, porque de fato isso nunca existiu. Nunca existiu, nunca né, senhor multa João de Paulo? velocidade, não. Multa de velocidade no meu recorde não tenho. Entendi. Olha, que Deus possa mantê-lo firme e forte nesse momento, e o senhor está coberto por profissionais, como o senhor mesmo já me disse. Sim. E essa situação continua sendo apresentada diante da justiça com as pessoas devidamente, não é, senhor João Paulo? Sim, eu não posso dizer que... Por que eu falo que, de fato, Deus está no controle de tudo? Pela forma que foi. Desde quando isso aconteceu, até hoje eu não saí de casa, preocupado, com medo, e eu particularmente não fiz absolutamente nada. Eu tenho visto Deus fazendo absolutamente tudo, já começando do dia que ele foi pego, chegando a notícia na escola, e a escola se comovendo, a escola entrou em contato com uma ONG aí de Framingham, e assim foi indo, até que chegasse nos advogados, até que chegasse a tirar ele de lá, até que agora muitos congressistas, a própria governadora nos ligando, dizendo a nós que vai dar total suporte do que for necessário. Então a gente está vendo que Deus está no controle de tudo. Então a gente está vendo por esse lado. Isso nos conforta, saber que estamos sendo usados por Deus. Não vou dizer que não é preocupante, que não dói. Sim, dói. A gente, como ser humano, a gente fica preocupado, porque a gente não sabe do futuro,
Sim, sim, com certeza. O senhor até me disse que tem um encontro com os advogados daqui a pouco, então eu vou até aproveitar para pedir para que a gente possa colocar nessa conversa a sua esposa. Olha, teve gente aqui que se manifestou ao longo dessa semana perguntando: e a mãe desse menino, conforme a gente noticiava, a possibilidade dele sair e não sair, enfim. A sua esposa, qual é o nome dela, senhor João Paulo? O nome da minha esposa é Daiane. Daiane, que é a mãe do Marcelo. Isso, Daiane, mãe do Marcelo. Ela está por aí, ao seu lado? Podemos falar com ela? Está aqui ao meu lado, sim. Posso passar para ela, sim. Deixa eu conversar um pouquinho com a mãe, depois nós vamos conversar com o Marcelo, que olha, eu vou te falar, tem uma desenvoltura para falar, esse rapaz... depois, se ele não continuar jogando vôlei, fala para ele que ele vai trabalhar na rádio aqui, a gente vai dar um jeito de dar um programa para ele. Pode deixar, pode deixar. Tá aí a disponibilidade de vocês. Aí, deixa eu falar, portanto, com a mãe do Marcelo, a esposa do seu João Paulo. Dona Daiane, é isso? Sim, sou eu mesmo. Como vai, dona Daiane? Boa tarde. Agora estamos bem, graças a Deus. Nosso filho está em casa e é isso que nos alivia a alma. Imagino que a senhora não tenha vivido como mãe, coração de mãe nesses últimos dias, hein, dona Daiane? Que coisa. Sim. Mãe é mais chorona, né? Então o homem tem uma estrutura mais forte. Então o João teve mais à frente para estar falando, para estar dando as entrevistas que, né, eram necessárias, e eu realmente eu tava sem condições de falar, eu fiquei muito ruim, eu só chorava, eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar direito, então eu fiquei muito ruim mesmo, então eu fiquei muito confusa, muito atordoada, né, a gente não sabe quando o filho vai voltar para casa, não sabe quando vai ver o filho, então isso é terrível, Imagino. Você... né, ver seu filho se desenvolvendo com tantos sonhos e de repente esses sonhos serem barrados assim sem motivo nenhum, né? Isso é terrível. Então eu realmente fiquei muito desolada no começo. O crime de vocês estar aqui indocumentados na América, o que muita gente vive, né, por conta de circunstâncias que a gente não pode julgar. Acontece com a maioria. Ou seja, e que o país sempre enxergou e entendeu de uma maneira, e tudo mudou depois de janeiro, e é por isso que a gente está batendo nessa tecla, né? Sim, agora, com certeza. O que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: nesse período, foi uma semana, né? Vamos colocar uma semana, porque amanhã completaria uma semana. Sim. Praticamente uma semana. Qual foi o momento de maior tensão da dona Daiane como mãe do Marcelo, desses dias todos intensos vividos, só para que as pessoas possam entender a experiência de vocês, dona Daiane? Olha, quando eu recebi a notícia no sábado pela manhã, né, eu acordei com um primo nosso batendo na porta, e o meu esposo já se levantou rapidamente, já foi verificar os quartos, porque nós temos filhos, né, quando bate na porta, a primeira coisa que a gente faz é ver se todos os filhos estão na cama, se está tudo bem. Mas o Marcelo sempre sai aos sábados pela manhã e vai jogar vôlei. Então, o meu esposo pulou da cama e foi procurar eles e viu que o Marcelo não estava na cama e falou: aconteceu alguma coisa. E ele já foi descendo da escada e ouviu o primo dele do lado de fora no telefone com alguma outra pessoa, né? Falando: João Paulo ainda não sabe, João Paulo ainda não sabe. Então, o João Paulo, ele esperava que o Marcelo tinha se acidentado, tinha acontecido alguma coisa com ele de carro, né? Mas jamais que ele tinha sido pego pelo ice, ele é um menino, né? Então, quando ele abriu, que ele comunicou, eu escutei, porque eu estava no andar de cima da casa, então eu escutei falando que o ice tinha pego meu filho, e ali eu fiquei sem chão. O meu mundo desabou, e aí rapidamente meu esposo subiu a escada: não, calma, vai ficar tudo bem, ele tá vivo, a gente vai tirar ele de lá, ele tá bem, calma. E a agonia maior foi não se comunicar com ele naquele sábado. A gente foi conseguir falar com ele só quase 9 horas da noite, foi quando ele fez a primeira ligação pra gente. Então, a maior agonia era saber onde meu filho estava, para onde levariam, o que estava fazendo, e para uma mãe é muito difícil. Eu sei que os pais sofrem, mas a mãe, ela tem o cuidado da comida, da roupa, da cama, né, do abraço, do cheiro. O pai está preocupado com o trabalho, com o futuro, com a formação do caráter, com a palavra, né? Cada um faz é uma família, então cada um trabalha numa área em equipe, né? Sim, é verdade. Então, o que mais eu pensava era isso, na alimentação do meu filho, o que ele estava comendo, onde ele estava dormindo. Olha isso só.
me rasgava por dentro. Então, Uau. eu não dormia, né? Quando eu deitava na cama, eu não dormia, porque eu falava, meu Deus, onde ele está dormindo? O que ele está comendo? Né? E nossa, isso foi terrível, foi um pesadelo, foi um grande pesadelo. Nesse período, a senhora se manteve atenta às notícias, ao que estava acontecendo, ou ficou isolada para poder refletir como mãe, de fato, assim, num sentido de horário, enfim? Eu acompanhei bastante mensagens, né, pelo Facebook, por todos os lugares que estavam postando, mas eu confesso que depois de um tempo eu deletei o Facebook, Instagram, e esperei só notícias mesmo... oficiais. Dos advogados e de amigos e familiares que nos mandavam mais esperanças, porque realmente há muito comentários que machucam a gente, que entristecem a gente, muitas histórias mentirosas. Inclusive, eu agradeço muito ao seu trabalho, agradeço muito aos jornalistas que tentam serem verdadeiros, fazerem o seu trabalho com qualidade, com a verdade. Isso é muito importante, porque é o que nós precisamos. Vocês são a voz daqueles que não podem, que estão numa situação muito difícil. Vocês são essa voz que leva para o mundo todo. Então, que seja uma voz verdadeira, que seja uma voz real, de fato. E é o que vocês têm feito. Eu agradeço muito pelo trabalho de vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos por toda a disponibilidade, desde o seu esposo, com a senhora agora, e com o Marcelo, que ontem mesmo já deu para perceber a desenvoltura, conversando, relatando fatos. Você sabe o que me chamou a atenção? Inclusive, temos aqui muita gente participando agora. Ao longo do período todo do processo, muita gente falou sobre vocês, ouvintes da rádio. Nenhuma participação colocando um pormenor em relação à família de vocês. Só para que fique claro, o Alex, por exemplo, essa família é um amor, foi nosso diácono em Medford, pessoas de Deus. Sim. Olha só, Alessandro, final do fone 0399, que eu não tenho o nome aqui, que lindo, dizendo aqui que essa participação foi linda, a mãe do Marcelo falando, estamos felizes por essa família. Enfim, só para que você tenha uma ideia. E eu percebi uma coisa ontem, quando o Marcelo chegou do carro, bastante feliz, os irmãos, a senhora tem 2 filhos pequenos, né? Tenho a Mari de 9 anos e o Miguel de 7 anos. Pois é, são bem distantes do Marcelo em idade e a alegria deles em receber o irmão. Quer dizer, a criança não esconde nada, aquela alegria demonstra que ele é um bom irmão, não é? Não, a gente aqui em casa realmente, a gente é uma família de muito, muito, muito amor. A gente que legal. Deita todo mundo na mesma cama, a gente tá sempre muito colado. Se tá no sofá tá todo mundo, se tá na cama tá todo mundo. A gente tem que de madrugada acordar e sair colocando cada um na sua cama para a gente conseguir dormir, porque eles não deixam espaço para a gente está sempre muito junto mesmo. Amém. Isso é muito gostoso. Que legal, muito bom ouvir isso. Agora, eu gostaria de falar, né, com o Marcelo, que passou por tudo isso, né, tem 18 anos, demonstrou uma maturidade na atitude dele. Posso conversar com o Marcelo? Sim, claro. Que bom, que bom. Obrigado, viu, dona Daiane? Daqui a pouco a gente volta a se falar. Obrigado. Marcelo Gomes, o nome do noticiário na América. Eu quero ver se você fala bem o português, igual você falou o inglês ontem na entrevista. Tudo bem, meu querido? Eu falo os dois. Marcelo, seja bem-vindo aqui na nossa rádio, querido. Que bom ouvir tua voz. E olha, parabéns pela resiliência. Vou repetir aqui o que eu falei pro seu pai e pra sua mãe. Você tem 18 anos, é novo, tem uma vida pela frente. O cuidado que Deus teve com você foi incrível. E o que eu já quero de cara dizer para você, o que me emocionou, quando você, ao falar ontem em inglês para toda a imprensa, dizendo que pediu uma Bíblia para poder ser sua companheira nesse período em que você esteve lá preso. Parabéns por essa atitude. Que Deus te conserve assim, viu, Marcelo? Assim, pedi mesmo por uma Bíblia, né? Queria que eles me dassem, né? A América sempre fala que é um estado de Deus, guiado por Deus, e nenhuma Bíblia tinha lá embaixo pra mim. Mas eles levaram pra você uma Bíblia depois? Não? Eles não tinha lá. Ah, não tinha Bíblia. Você pediu e eles não levaram, isso? Eu pedi, eles não levaram uma Bíblia. Ah, perdão, não tinha entendido assim. Marcelo, olha só. Marcelo, me conta uma coisa, querido. Você tá bem agora, em casa, tá tranquilo, no conforto do lar? Como é que foi se encontrar com a sua família depois de tudo que você passou? Com o quê? Como é que foi se encontrar com a família depois de tudo que você passou? Esse momento, como é que foi pra você?
Muito feliz, né? Óbvio, sempre queria voltar, sempre pensava no meu pai. Eu ligava lá pra ele, lá no presídio, ele sempre chorava, sempre queria ver ele, trazer a felicidade pra minha família. Tô muito feliz de estar à volta. Você comentou que você foi intérprete de muita gente lá no presídio, é isso? Fui, muitas pessoas pegavam papéis de deportação ou de corte, só que os papéis eram tudo em inglês. Então os hispanos entravam lá na cela os hispanos e brasileiros entravam na cela e perguntavam para eu traduzir para eles, porque eles não queriam assinar um papel que era para deportação, sabe? Então Sim. eu explicava para eles, ajudava eles e eles ficaram muito felizes. Só que algumas vezes eu tinha que olhar para um deles e falar: você é deportado sem precisar escrever, eles te deportaram mesmo. E era muito triste, porque tinha pessoas com famílias, com filhos, então ficava triste para eles. Ah, nesse período teve alguém que saiu de perto de você para uma deportação diretamente? Você chegou a ver isso? Sim, tinha muitas pessoas. Eu entrei no presídio com uns 4 caras e nos primeiros 2 dias eles estavam comigo, só que depois 2 deles desapareceu. Eu não sei se eles foram exatamente para deportação, só que 2 desapareceu. No 3º dia um brasileiro foi deportado, que estava comigo, e o outro foi para uma prisão. Então eu fiquei sozinho com outros brasileiros que eu não conhecia. Só que você já sabe, a comunidade brasileira é muito amorosa, né? Eu amo isso muito dos brasileiros. Nós tudo consegue conversar. E eu aprendi muito o instinto de sobreviver de todo mundo lá dentro, de mesmo sabendo que está num lugar difícil, horrível, todo mundo conseguiu a ficar feliz e fazer piada e né, ficar com amor no lar. Sim, entendi. E você mais ou menos sabe dizer quantos brasileiros tinham lá com você? Normalmente tinha 35 a 40 pessoas dentro da cela. Eu acho que meio deles era hispano e meio eram os brasileiros. Eu acho que uns 15 brasileiros, 10, 15. Uau! Que coisa, hein? Eu percebi também na sua fala que você disse que não conseguiu tomar banho. Você se alimentou de que maneira nesse período aí, Marcelo? Não podia tomar banho, não podia... O banheiro que eu tinha que usar, eu nem usei o banheiro pra fazer número 2, por causa que tinha um monte de pessoas lá, né? Então, tinha que usar o banheiro aberto, todo mundo te assistindo, eu não podia tomar banho, ninguém tomou banho lá, eu não tomei banho em 6 dias. Uau! Que coisa, hein? E conseguiu dormir nesse período? Dormia em que lugar? Dormia no chão, no concreto. Nós tudo dormia no chão. Nós não tinha nenhum tipo de cama, nenhum tipo de conforto. Nós deitávamos no chão, na pedra, e dormia para uma hora, 2 horas. Raramente conseguia dormir, porque o seu osso fica apertando no chão, né? Claro. Se você deitar agora no chão, você vai ver que seu osso tá apertando no chão. Aí você fica mexendo, tentar achar um conforto, um lugar certo. Na hora que você achar o lugar certo, você, fica lá e fala: não, agora achei o lugar certo, não posso mexer. Aí sua perna começava a coçar. Aí você tinha que coçar a perna. Aí que você saía do lugar. Agora, é impressionante que esse processo de dor, de sofrimento, por ter dormido em cima de um concreto, num contato direto com o chão do presídio, foi exatamente o argumento usado pelas autoridades para que você permanecesse nessa jurisdição, porque eles estavam querendo te mandar para outro lugar, não é isso? Sim. Que coisa, né? Você vê que há males que vem pro bem, né, Marcelo? O que eu achei mais interessante de tudo é que pessoas... Era tão mal lá embaixo que pessoas queriam ir pra prisão real. Porque a prisão real tem uma cama, tem um celular que você pode ligar. Nós acordava de manhã, umas 7h50 da manhã, 8 horas, e eles deixavam nós usar o celular para 2 minutos. Eu nem conseguia falar com meu pai porque ele chorava, nem dava... Eu entrava no celular e falava: pai, vamos, eu sei que você tá triste, mas nós temos que ir logo pra guerra, eu tenho que te falar notícias, você precisa me falar coisa importante, não dá pra chorar agora não. 2 minutos. Uau! Que coisa, hein? Ô Marcelo, tá com saudade da escola? Você viu que a cidade toda se movimentou por você. Você em algum momento fez ideia, estando lá, ou ficou sabendo da manifestação, no contato que você teve com seu pai? Ou você fazia ideia disso ou não, do que estava acontecendo aqui fora? Sim, primeiro meu pai me falou, eu liguei pra ele, ele falou: filho, você tá nacional, a sua comunidade tá tudo movida, todo mundo
todo mundo gosta de você. E primeira vez eu dei risada pensando que, tipo, nossa, meu pai tá exagerando tudo, óbvio. Porque eu não sabia que era tão grande assim, mas sim, a fim do dia eu sempre queria trazer Deus para a comunidade e isso é uma coisa que eu consegui. Pessoas que não acreditavam em Deus começaram a orar. Que coisa que não acreditaram em Deus começaram a acreditar em Deus. Isso era meu ponto mais grande, é trazer Deus para a minha comunidade e eu consegui. Puxa vida, que lindo ouvir isso, viu, Marcelo? Parabéns. Leve essa palavra adiante para sempre. Aí você passou por uma experiência, rapaz, olha, Deus vai te honrar. Eu creio nisso. E Marcelo, e o vôlei, rapaz, como é que tá? Com saudade do vôlei ou não? Eu tô. O time que nós perdeu foi... Também, ele estava com tanta emoção lá no jogo que foi difícil para ele jogar, né? Mas era para nós ganhar. Porque o teu time acabou perdendo o jogo 2 dias depois da sua prisão, né? É verdade. Perdeu. Ele estava com muita emoção lá. Eu sei, eu imagino, é verdade. Mas você vai voltar a jogar, né, em breve, se Deus quiser. Vou, claro, quero jogar um vôlei, sim. Sim. Pra gente fechar, eu sei que você tem um contato aí com os advogados daqui a pouco. Agora, daqui para frente, como é que tá? Você tem um processo para encarar, o seu pai, sua mãe, sua família, os advogados, você tá tranquilo, tá ciente de tudo que pode vir a acontecer, vai se manter firme e forte aí, né, Marcelo? Sim, o que eu quero fazer no futuro é fazer de tudo para agradecer a comunidade de Milford. Todo mundo em Milford me deu tanto amor. Eu crescendo aqui, eu sempre fazia de tudo para fazer todo mundo dar risada, para todo mundo ficar feliz. E voltou para mim, né? Tipo, a amizade, todo mundo mostrando que gosta muito de mim, muito suporte da minha escola. Todo mundo, os professores saíram para mim, o suporte da polícia, o chefe da polícia saiu para mim, todo mundo me ajudou. Eu muito, muito grato por isso. E uma pergunta, você pode voltar a estudar ou por enquanto não? Como é que funciona isso, tecnicamente? Escola vai acabar junho 16, então o meu professor falou que é melhor só ficar em casa, que eu já passei o ano, por causa que se eu ir para a escola, ninguém vai estudar. Entendi. Mas você tecnicamente poderia ir para a escola? Sim, sim. Ele falou que não, mas eu não sei. Ele diz ele para não vir, que é melhor entendi. não. Claro. Eu estou aqui com muita gente participando. Eu quero agradecer ao Fábio Amador, que é câmera do 7 News brasileiro, que desde o começo fez a produção, me passou o contato. E tá aqui, Fábio, o resultado de uma família muito atenta, muito focada, muito unida. E o Marcelão aqui agora, que tá batendo papo com a gente. E os seus irmãos, rapaz, seus irmãos gostam de você. Eu vi pelo jeito que eles te receberam. Você trata bem seus irmãozinhos, né? Então, uma maravilhosa que tudo. Minhas joias, amo os dois muito, cuido deles toda hora. Sempre dando abraço, beijo. Que coisa linda, rapaz. Olha, eu quero te agradecer por esse contato, pedir para que você fique firme junto com a sua família, independentemente do que venha pela frente. A gente sabe que, olha, vai dar tudo certo, meu querido Marcelo. Parabéns para você, viu? Amém. E olha, para sua mãe, para o seu pai também, mantenham-se firmes e fortes, seus irmãos. A nossa rádio está aqui à disposição de vocês, tá bom? Glória a Deus. Fica com Deus. Que Deus te abençoe, Marcelo, seu João, a sua mãe, a dona Daiane, né? E aos seus irmãos. Parabéns para você. Você tem time de futebol no Brasil? Aqui? Você gosta ou não? Só vôlei? São Paulo. São Paulino, olha só. Parabéns, querido. Um abraço para você, Marcelo. Um abraço, vai com Deus. Amém. Olha só. Coloca a fé em ação, minha gente. Sabe por quê? Vai dar tudo certo. Acaba dando tudo certo. Olha a resiliência dessa família. Que coisa, né? Abençoada.